Olá, meus irmãos, vamos se alimentar com o verdadeiro alimento que dá vida, que sustenta, que mantém a nossa alma e o nosso espírito. Vamos agora se alimentar com a palavra de Deus, o verdadeiro alimento que dá o crescimento para a nossa vida espiritual, que nos dá a sustentação, aleluias, para que podemos estar firmes, caminhando, prosseguindo, firmes no Senhor, amém? Vamos ler a palavra de Deus, vamos estar agora se alimentando com a palavra, o que ela nos ensina, o que ela nos orienta. Vamos lá? Vamos ler um texto aqui da palavra de Deus, que está aqui relatado no Evangelho, aliás, na carta do apóstolo Paulo a Timóteo, na sua segunda carta, no capítulo 3, no versículo 14 ao 17, diz assim a palavra de Deus: Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado, sabendo de quem tens aprendido, e que desde a tua meninice sabes as sagradas letras, que podem fazer-te sábio para a salvação pela fé que há em Jesus Cristo. Ora, toda a Escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. A palavra de Deus é boa para nos instruir para toda boa obra. Olha aqui que texto maravilhoso da palavra de Deus. Palavra de Deus é que nós estamos sendo agora recebedor dela, abençoado, se alimentando dela. O alimento verdadeiro que dá crescimento espiritual para a nossa vida em comunhão com Deus. É a palavra de Deus. Estamos aqui diante de um texto que nos traz uma orientação, um ensinamento muito maravilhoso. Como eu sou pregador do Evangelho, pregador da palavra de Deus, e pregar a palavra é ensinar, é instruir, é mostrar o caminho, não é? Pregar quer dizer isso. Pregar não é outra coisa que se ouvimos por aí. Pregar é ensinar a palavra. Nós lemos a palavra e temos que aplicar para as pessoas entender, explicando a palavra de uma forma simples, tá certo? Para que todos possam compreender. Então quem tem que aplicar a palavra para as pessoas entender somos nós, os pregadores, que temos que pregar explicando o sentido dela, para que as pessoas entendam, para serem abençoadas. E nesse momento, eu quero explicar para você esse texto que nós lemos aqui na carta do apóstolo Paulo a Timóteo, segunda carta, capítulo 3. Segunda carta do apóstolo Paulo, capítulo 3, Paulo escrevendo a Timóteo. Nesse capítulo 3, todo o contexto dele, Paulo está orientando Timóteo sobre os últimos tempos, que seria trabalhoso, seria difícil. Trabalhoso e difícil por quê? Trabalhoso e difícil para quem? Para quem prega a palavra de Deus. Trabalhoso para pregar a palavra. Difícil para quem prega a palavra. Todo o contexto do capítulo 3 de 2 Timóteo aqui, nós vamos ver Paulo escrevendo a Timóteo, orientando a Timóteo, falando. Ele já começa a dizer no primeiro versículo do capítulo 3, ele diz assim: Sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos. Os últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, tempos difíceis. Por que trabalhosos? Porque vai ser muito difícil pregar a palavra de Deus. Tempos trabalhosos. Vai ser um trabalho árduo, tem que trabalhar, tem que insistir, tem que perseverar em pregar a palavra àqueles que foram chamados para essa missão. O mesmo apóstolo Paulo, escrevendo a Timóteo, ele diz: pregue a palavra de Deus, insista. A tempo e fora de tempo, ensine, repreenda, corrija. Então Paulo está aqui dando uma orientação muito importante para Timóteo, que Deus, através da sua palavra, que foi revelada, que foi ensino da igreja lá atrás, que é o ensino da igreja aqui na frente, que é a base, que é o alicerce, que é o verdadeiro alimento por onde nós temos o crescimento de Deus e somos entendidos de Deus pela palavra. O apóstolo Paulo dá uma orientação muito séria. Eu queria que você atentasse para essa orientação.
Ele está orientando a Timóteo, mostrando a dificuldade que vai ser para pregar a verdade, porque muitos vão sair dessa verdade. Você pode ler comigo, acompanhar comigo, porque pregar a palavra é isso, é você pegar a palavra, você ler ela para as pessoas e você aplicar o que você leu para as pessoas, explicando o sentido dela para levar o que ela nos ensina no tempo atual. O que ela nos ensina para a necessidade da igreja, daquele que é cristão, daquele que tem que seguir a Cristo, para o mundo conhecer. Pregar a palavra é isso, é ensinar. E nesse capítulo 3, o apóstolo Paulo aqui, escrevendo a Timóteo, na sua segunda carta, no capítulo 3, ele começa dizendo no versículo 2, olha Timóteo, porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes, não é? Profanos, ingratos, sem afeto natural, irreconciliáveis. Isso é uma verdade, irmão, isso está acontecendo. As pessoas, por causa de besteira, ficam intrigadas e não se falam mais, e passam a eternidade para se falar, e muitos nem falam mais, guardam uma mágoa para sempre no coração, né? Apenas diz que perdoou somente por formalidade, mas o coração continua amargurado. É o que Paulo está ensinando aqui a Timóteo. Porque vai ser difícil pregar a palavra, porque vai haver muitos homens com esses sentimentos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores. Tem ou não tem, irmãos? Muitos caluniadores por aí. Caluniadores, né? Incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigo dos deleites do que amigo de Deus. E Paulo começa a orientar Timóteo, olha, mais amigo dos deleites, vão buscar mais os prazeres dele, a satisfação deles, do que a vontade de Deus. Paulo está ensinando isso a Timóteo e dizendo aqui, a gente está dando uma passeada no contexto aqui, para você entender o texto que nós lemos lá, do versículo 14 ao 17. Então Paulo, nesse capítulo 3 de 2 Timóteo, Paulo está orientando a Timóteo, dizendo, tenha cuidado. É muito trabalhoso esses dias, esses últimos dias, para aqueles que estão com a missão de pregar a palavra, de ensinar. Isso vai ser muito trabalhoso, porque vai surgir muitos homens orgulhosos, soberbos, amantes de si mesmos, presunçosos, avarentos. Homens que são mais amigos dos deleites, dos seus prazeres, buscam mais os seus interesses do que o de Deus. E não vai ser fácil. Vai ser um combate grande para quem prega a verdade de Deus nesses últimos dias. Porque a maioria vão estar vivendo do jeito que quer. E vai ser um combate muito firme, porque o combate não vai ser só com o mundo. O combate vai ser com os que estão na igreja. O combate vai ser com a igreja que vão querer não mais submeter-se à vontade de Deus, vão querer viver os seus deleites, vão querer viver o evangelho segundo lhe atrai, segundo lhe agrada. E aí, quem está na verdade vai ter um combate, vai ser trabalhoso, porque vai ter que confrontar, corrigir, repreender, ensinar, aleluias, a verdadeira palavra de Deus para esse povo que está com o nome de igreja vivendo erroneamente. E Paulo está orientando a Timóteo, e interessante é que Paulo diz a Timóteo aqui no versículo 10, tu, porém, tens seguido a minha doutrina. Paulo está dizendo, olha, tu conheces o que eu ensino, Timóteo. Tu sabes os meus ensinamentos, tu sabes as minhas instruções. Tu observa isso, né? Tu conheces o meu modo de viver, né? Minha intenção, minha fé. Tu conheces minha longanimidade, meu amor e a minha paciência. Tu conheces o meu comportamento em Cristo, o que eu prego, o que eu ensino, como eu me comporto. Aprende isso, Timóteo. Ele começa a dizer, né? Tu conheces também as perseguições e as aflições, tais que aconteceram em Antioquia, né? Em Listra, quantas perseguições sofri, e o Senhor de todas me livrou. O apóstolo Paulo está dizendo a Timóteo, olha, tu sabe a minha situação, tu vê o meu exemplo, as perseguições que eu passei, né? A minha paciência na fé, né? A minha perseverança, tu conhece a doutrina, o ensino que eu levo, a instrução que eu levo, as aflições que eu passei por isso, então tu já conhece isso, tu vai passar também. Então permanece firme, é o que Paulo está ensinando a Timóteo, porque no versículo 12 ele diz assim, e também todos os que plenamente querem viver em Cristo Jesus padecerão perseguição. E aí Paulo já está orientando a Timóteo, dizendo, olha Timóteo, se tu quer estar em Cristo Jesus verdadeiramente, se tu quer estar dentro da vontade dele, cumprindo o ministério que tu recebeste, tu vai sofrer perseguição, porque todos sofrem perseguição. Todos vão sofrer perseguição.
os pregadores do Evangelho, os que são chamados para corrigir, ensinar, repreender, instruir o povo com a palavra de Deus, os que foram vocacionados, que são chamados para pregar o Evangelho, ensinar, não fazer uma pregação de alegria para o povo, de satisfação, de emocionalismo, mas uma pregação de correção, de ensino, de instrução. Esses pregadores vão ser perseguidos, que vão estar verdadeiramente em Cristo, fazendo a vontade de Deus. Você conhece a forma que eu me procedo. Você conhece o que eu ensino. Você conhece a instrução que eu passo. Você tem visto a minha fé. Você tem visto o meu modo de me comportar diante da perseguição. Então, guarde isso, tome isso como exemplo, porque os que querem viver em Cristo, estar na vontade dele, fazendo a vontade dele, servir a ele, vão padecer perseguição. E aí a gente vai para o texto agora onde eu li, para a gente entender melhor, por isso que eu dei uma passeada no contexto, explicando o contexto e aplicando para a gente entender em nossas vidas. Aí no versículo 14, onde eu li no início, Paulo diz assim a Timóteo: tu, porém, permanece naquilo de que aprendeste. Olha, tudo isso que vai acontecer, o trabalho, a dificuldade, as coisas, os homens avarentos, presunçosos, orgulhosos, os homens que buscam o seu deleite, mas tu não se envolve nisso não, tu não se deixa corromper não, tu permanece naquilo que aprendeste. E o que foi que Timóteo aprendeu? Aí ele diz assim: e que desde a tua infância tu conhece, tá? E tens aprendido, e desde a tua meninice tu sabe as sagradas letras. Olha, Timóteo, tu já conhece as sagradas escrituras, tu conhece a palavra, tu fosse ensinado nela, tu fosse instruído nela. Permanece nela, permanece nela, permanece nisso que tu aprendeu. Você está permanecendo em quê? O que foi que você aprendeu? No que é que você está sendo ensinado? No que foi que você foi formado? Que tipo de evangelho você está vivendo? E o apóstolo Paulo está ensinando aqui: o pregador do evangelho, o pregador das verdades de Deus, vai sofrer perseguição, vai padecer dificuldade, vai padecer muita afronta, muita dificuldade com os que vão vir contra ele, homens presunçosos, avarentos, soberbos, ingratos, infiéis, inconciliáveis. Mas você permanece naquilo que aprendeste, a palavra de Deus. Paulo está orientando a Timóteo, dizendo: não saia da palavra, não saia da doutrina, corrige o povo nela, ensina, repreende, exorta com a palavra. Aí ele diz aqui no versículo 15 do capítulo 3 de 2 Timóteo, ele diz: e que desde a tua meninice tu sabe as sagradas letras que podem fazer-te sábio para a salvação, pela fé que há em Cristo Jesus. Isso é muito sério aqui que Paulo está ensinando, orientando, instruindo a Timóteo. Eu vou botar aqui, frisar aqui para você ver. Isso aqui, meus amados, é muito importante, esse texto aqui que Paulo está orientando a Timóteo, versículo 15. Não sei se o celular está dando para você ver aí que ele está embaçando, mas olha aí. Olha o versículo 15, leia aí o 14. Deixa eu frisar aqui para você ver melhor. Olha para aí. Então, Paulo está dizendo: tu desde a tua meninice, tu conhece as sagradas letras que podem te fazer sábio para a salvação que é pela fé em Jesus Cristo. Você tem que conhecer as sagradas letras, você tem que conhecer a sã doutrina do Senhor, a palavra do Senhor, o verdadeiro evangelho de Cristo, porque é por ele que você pode encontrar sabedoria para a salvação, que é por Jesus Cristo e não por outro meio. Paulo está orientando a Timóteo aqui: pregadores do evangelho, preguem a palavra, ensina o que ela nos ensina, instrua o que está aqui nos instruindo. Não se importe com a perseguição, não busque os seus deleites, não busque a aprovação dos outros para você, não busque satisfação, busque a perseguição. Se for para fazer a vontade de Deus, sofra a perseguição, busque agradar a Deus, pregar a verdade de Deus, ensinando, repreendendo, corrigindo, instruindo, exortando. Sabe por quê? Porque a palavra de Deus é o que nos alimenta verdadeiramente. Tem muita gente aí comendo suspiro e algodão doce,
Isso não dá nutrição não, isso não nutre o corpo não, isso não tem nutriente não, isso não alimenta não, isso não fortalece não. Tem muita gente comendo suspiro e algodão doce, estou falando no termo espiritual, os irmãos entendem, estão comendo muita coisa no púlpito que não alimenta, só faz trazer uma sensação de preenchimento, mas o homem continua vazio. Você quer alimento verdadeiro, o pão do céu, o maná verdadeiro, o pasto verdadeiro que alimenta a ovelha, é a palavra, é a palavra. Pregador prega a palavra, leia a palavra. Um texto tão maravilhoso desse, diante de tantos textos que tem aqui. Eu fico triste, eu fico indignado, eu fico um pouco aborrecido quando eu vejo pessoas lá na frente, no púlpito, pregando a palavra e não se detém nela. Muitas vezes lê só o texto e depois vai contar a história de carochinha, vai contar fábula, vai contar ficção, vai contar experiência, vai contar tanta coisa e não fica na palavra. Pregar a palavra é ler a palavra, é aplicar a palavra, é explicar para o povo a palavra, para aquilo que ela não está divertindo. Pregar a palavra é isso. Pregar a palavra não é criar um sensacionalismo no púlpito, não. Nem criar um emocionalismo, não. Nem criar um sobrenatural, não. Nem fazer discurso filosófico, religioso, sermão moral, não. Pregar a palavra é o que Paulo diz a Timóteo, é o que Paulo ensina. Pregue a palavra a tempo e fora de tempo, corrigindo, instruindo, exortando, não é? Ensinando a palavra de Deus, repreendendo. É isso aqui, temos que ler hoje. Hoje já está revelado para nós. O que Deus quer que a gente pregue já está aqui nesse livro. É só examinar, estudar, ter amor e aprender e depois passar o que você aprendeu. Isso é pregar a palavra. E Paulo diz, permanece naquilo que aprendeste. Timóteo, tu aprendeu a palavra. Timóteo, tu foi instruído na doutrina, na sã doutrina. Permanece nela. Olha, muitos vão se escandalizar. Olha, muitos vão seguir seus desejos. Vão procurar pregadores segundo o que lhe agradam. Pregadores que preguem fábula. Pregadores que agradem a congregação. Porém, tu sofre a perseguição. Prega a palavra de Deus. Corrige esse povo que está errado. Repreende esse povo que está errado. Ensina, instrui, exorta. Admoesta esse povo que está errado. É o que Paulo está dizendo a Timóteo, permanece com a palavra. Não se preocupe em agradar a multidão, não. Agrada a Deus, porque a palavra é que nos dá sabedoria para a salvação. É a palavra que alimenta, é a palavra que nos torna firme, que nos faz estar alicerçado na rocha. É a palavra que nos faz vencedor, que nos liberta, que é luz. É a palavra que é espada, é a palavra que manifesta o poder, a glória e a graça de Deus na vida do pecador. É a palavra. É por isso que Paulo diz, Timóteo, permanece na palavra. Ele está ensinando a Timóteo aqui, orientando Timóteo, que era um homem que estava com compromisso de instruir uma congregação, era o pastor, era um líder de um grupo. Ele tem o compromisso de ensinar as pessoas, de instruir, de passar ensino da palavra de Deus, de levar instruções, orientações. O apóstolo Paulo orienta Timóteo, que Timóteo tinha a responsabilidade de repreender quando se estava errado, de corrigir quando se estava errado. E Paulo diz, olha, não se intimide com isso, permanece nisso, pregando a palavra, que tu fosse ensinado nela, tu fosse instruído nela, permanece nela. Muitos vão querer pregadores segundo o seu coração, mas não se preocupe não, continue pregando a palavra a tempo e fora de tempo. Essa palavra que faz o homem ter a sabedoria para alcançar a salvação, que é pela fé em Jesus Cristo. E o apóstolo Paulo começa dizendo aqui no versículo 15, e que desde a tua meninice tu sabes as sagradas letras, que podem fazer-te sábio para a salvação pela fé que há em Jesus Cristo. Versículo 16, toda a escritura, ela é divinamente inspirada, ela é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. A igreja tem que ser instruída com a palavra para ser perfeitamente instruída. A igreja tem que ser instruída pela palavra. O pregador que foi chamado por Deus, ele tem que sofrer a perseguição, pregar a palavra, que ele seja excluído dos púlpitos das igrejas, que ele não seja escalado para pregar, que ele não seja mais agradável para a congregação, mas ele não deve se preocupar com isso, porque ele tem que buscar agradar a Deus e pregar a verdade, corrigindo, repreendendo, instruindo,
todo esse conceito hoje que são vividos dentro das igrejas evangélicas, não de todas, mas muitas igrejas evangélicas, vivendo o conceito errado, errôneo, maldito, pervertido, que sai fora dos princípios do evangelho, vivendo um outro evangelho. E hoje tem que se levantar homens na igreja para instruir, corrigir, repreender esses ensinos errados que estão dentro das igrejas. Seja dado por pastor, por líder, por presbítero, quem for. Todos é digno de ser repreendido, porque a autoridade é a palavra de Deus. Porque a palavra de Deus, Paulo diz aqui no versículo 15, no versículo 16, Paulo diz: toda a escritura, ela é divinamente inspirada, ela é proveitosa para quê? É a escritura, meu irmão. É a palavra de Deus que corrige, é a palavra de Deus que repreende, é a palavra de Deus que ensina, que instrui, que exorta, que admoesta. Olha aqui Paulo dizendo: toda a escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir, aleluias, em justiça. Instruir em justiça, para que o homem de Deus, aleluias, seja perfeito. Quer ser perfeito? Você tem que ser instruído pela palavra, você tem que aprender a palavra. Para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído. O homem de Deus só é perfeito se for pela palavra de Deus. E ele só é perfeitamente instruído se ele tiver a instrução da palavra. Tem muita gente aí que não está sendo perfeitamente instruído, porque dentro das igrejas, muitos púlpitos de igreja não tem a instrução da palavra, não tem a aplicação da palavra, não tem a explicação da palavra. Estão pregando fábula, estão pregando fantasia, estão pregando movimento, estão pregando emocionalismo, estão pregando misticismo, estão pregando sobrenatural, estão pregando tanta coisa, mas não estão pregando a palavra que corrige, que instrui, que ensina, que repreende, que exorta, que adverte, aleluia. É a palavra de Deus que nos dá sabedoria para alcançar a salvação que é pela fé em Jesus Cristo. O apóstolo Paulo está falando isso aqui a Timóteo. O apóstolo Paulo está instruindo no capítulo 3 de 2 Timóteo. Paulo está instruindo aqui esse discípulo, esse pastor, esse homem que foi chamado para um compromisso no ministério de ensinar, de instruir a congregação. Paulo está dizendo a Timóteo: Timóteo, nos últimos tempos seremos dias trabalhosos. Trabalhoso por quê? Porque as pessoas não vão estar dispostas a ouvir a palavra. Porque as pessoas não vão querer ouvir a repreensão, a correção, a instrução da palavra de Deus. E quem foi chamado para pregar vai ter muito trabalho para ensinar, tem que ter paciência, tem que ser longânimo, tem que ter fé, tem que ter amor. Porque só prega a palavra, só corrige as pessoas para a verdade de Deus quem ama, porque sabe que aquela pessoa está no erro e vai se perder, vai se destruir. E quem ama busca o bem das pessoas e só corrige quem ama. Por isso que Deus corrige, porque Ele ama. Aleluias. Quem não ama não corrige não, quem não ama busca agradar. Busca ser bajulador, busca dizer: tá bom assim, não querem assim? Ah, eu quero ibope, eu quero popularidade, eu quero ser amigo dos deleites. Eu não vou trazer insatisfação da igreja para mim não. Mas quem tem compromisso com Deus, com o Evangelho, com a palavra, não se importa com isso não. Sofra perseguição, seja rejeitado, seja excluído, não tenha popularidade, seja perseguido, mas ele permanece ensinando, pregando a palavra que vai levar o bem para o povo, aqueles que ouvirem. Bem-aventurados são os que ouvem e praticam a palavra de Deus. E Paulo está dizendo a Timóteo: tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e que desde de pequeno tu conheces as sagradas letras. Você já conhece as sagradas letras? Você pode não ter nascido num berço evangélico de pais e mães evangélicas. Você pode ter se convertido, mas você já conhece. Você pode ter 30 anos de crente. Você conhece as sagradas letras? Você tem examinado? Você tem buscado? Você tem buscado compreender? Nós temos que filtrar tudo que ouvimos para poder estar bebendo da água pura e cristalina que é a palavra de Deus. Para não estar bebendo água contaminada, ensinos contaminados, ensinos errados. Tá? Vem o ensino da palavra de Deus muitas vezes, mas por baixo da palavra está a heresia, está a contaminação,
está ali as coisas que contaminam, o entendimento do homem, a tradição, o conceito pessoal, religioso do homem, muitas vezes misturado com a palavra. Nós temos que filtrar a palavra para que possamos beber somente a palavra e não tomar água contaminada. Vamos nos alimentar, meus irmãos, com o verdadeiro alimento, esse verdadeiro alimento para o nosso crescimento espiritual. Como eu já disse, eu fico triste quando vejo um culto, quando vejo um pregador que vai para o púlpito pregar, ter a oportunidade tão importante. A pregação da palavra, aquele que está com o compromisso de pregar a palavra, ele não sabe a importância que tem isso. Muitos vão ali só por status, só por vaidade, só para se apresentar. Não sabem a importância que tem pregar a palavra de Deus. Como é importante a pregação da palavra. Martinho Lutero, certa vez, ele disse, quando eu tenho uma oportunidade, eu prego como se fosse o meu último dia de pregar, de advertir o povo. Porque quando você prega a palavra, você está levando vida, libertação, salvação, esperança para um povo que está morto, contaminado, aprisionado, escravizado no pecado. E só a palavra é que tem o poder de libertar. Então, quando você for pregar a palavra, você tem que ter a ciência disso. Você tem que ter o conhecimento disso. Você tem que estar ciente disso, que você está pregando uma palavra que vai mudar o destino das pessoas que ouvem. Então vamos pregar a palavra. Vamos pregar a palavra, aprenda. Pregadores, não se preocupem com perseguição. Não se preocupem com a situação difícil, com a rejeição, com a impopularidade, com as perdas que você vai ter, mas continue pregando a palavra, corrija, ensina, repreenda, porque é isso que Paulo está dizendo a Timóteo, e a palavra ela é para isso. A palavra é para isso, é para corrigir, é para repreender, é para ensinar, é para instruir. Ela também exorta, né? Adverte a pessoa, estimulando a fé. Ela também admoesta, ela também chama a pessoa para uma atenção. Mas é a palavra, então tem que ser pregada a palavra. Então deixo para vocês essa instrução. Da segunda carta do apóstolo Paulo a Timóteo, capítulo 3. Eu dou sempre esse conselho. Dê uma lidinha aí, você na sua casa, pegue a Bíblia. Leia a palavra, meu amigo. Olha, deixa eu te dizer uma coisa. Você não tem obrigação, nem você tem necessidade de estar indo à igreja todo dia, não. A sua obrigação e a sua necessidade não é essa, não. Agora você tem a obrigação, você tem a necessidade, é de estar examinando a palavra, de estar lendo, de estar buscando aprender, de meditar nas Escrituras de dia, de noite, para que você possa fazer tudo conforme nela está. Você tem a obrigação de examinar as Escrituras para não errar. Você tem a obrigação de examinar as Escrituras para não ser enganado. Você tem a obrigação de tirar um tempo da sua vida, não só 2 horas no culto, onde você só tem meia hora para ouvir a pregação da palavra, e muitas vezes essa meia hora não é nem a pregação da palavra, e você não se alimenta. Você tem que sair desse costumismo de igrejanismo, porque o seu compromisso com Deus é muito mais do que estar dentro de um culto de 2 horas. Seu compromisso com Deus, sua obrigação não é de estar na igreja todo dia, não. O cristão, ele tem uma necessidade, ele tem uma obrigação. É de examinar, de ler, de buscar conhecer a palavra de Deus, pela qual ele será bem-aventurado, para fazer conforme tudo nela está escrito. A sua maior obrigação é de estar lendo, examinando, buscando conhecer a palavra de Deus. Glória a Deus. É de ter o desejo afetuosamente no buscar da palavra. O apóstolo Pedro diz, desejai como leite maternal, a palavra pela qual vocês podem crescer. Por onde nós temos entendimento, por onde nós somos fortalecidos, por onde nós crescemos na fé, no conhecimento e na graça de Deus. É preciso ter conhecimento e entendimento. Conhecer a Bíblia todo mundo conhece, até os ímpios conhecem, até os religiosos conhecem. Os ímpios conhecem a Bíblia de Gênesis a Apocalipse, ele conhece as histórias, ele conhece os fatos narrados aqui. Agora, ter entendimento é outra coisa. Então você tem que crescer na graça e no entendimento do conhecimento de Deus. Graça e conhecimento no entendimento. Tem que entender. Esse texto que nós estamos lendo aqui, esse contexto aqui do capítulo 3 de Timóteo, entenda isso. O apóstolo Paulo está instruindo Timóteo a permanecer na palavra, porque é ela que nos dá a sabedoria para a salvação.
Não se deixar levar pelo o que as pessoas querem ouvir. Homens avarentos, soberbos, presunçosos, que estão aí hoje, não estão pregando a palavra com amor às almas, estão pregando a palavra com soberba, com avareza, com orgulho, com vaidade, para satisfazer os seus deleites. Não estão preocupados com as almas que estão ali a se perder por não ter o alimento, por não ter o conhecimento da palavra de Deus. Portanto, meu amigo, eu, evangelista Wellington Ramos, levando para você essa instrução da palavra de Deus, porque a palavra de Deus, ela corrige, ela repreende, ela exorta, ela instrui, ela ensina e ela deixa o homem com a sabedoria de Deus para alcançar a salvação que é pela fé em Jesus Cristo. Então está aqui, leia aí a Bíblia, não se detém apenas em cumprir uma devoção religiosa com 2 horas de culto, não. Eu vou repetir novamente isso aqui. A sua maior necessidade não é de estar dentro de igreja. Você não tem necessidade nem obrigação de estar dentro de igreja. A sua maior necessidade, a sua obrigação como cristão é de estar examinando a palavra de Deus, estar lendo, pedindo a Deus entendimento, sabedoria e buscar um tempo na sua vida para ler a palavra de Deus, porque você vai buscar instrução. A instrução que você precisa de Deus está aqui na palavra. Muitos acham mais fácil saindo para culto, buscando ouvir a palavra de Deus, buscando ouvir Deus falar. Ah, vou buscar uma direção de Deus, vou buscar uma resposta de Deus. É mais fácil ir para os cultos, mas essa não é a sua maior necessidade nem a sua obrigação. A sua obrigação como cristão é ler a palavra, é buscar o que ela lhe ensina, é buscar a instrução da palavra, a orientação, os ensinos da palavra de Deus. Tá certo? Por onde você pode crescer, meditar nela de dia e de noite para ser prudente e que o teu caminho prospere em comunhão com Deus. É pelas instruções da palavra de Deus. Que Deus assim nos abençoe em nome de Jesus. Evangelista Wellington Ramos. Compromisso em pregar a verdade, nada mais que a verdade. Fica na paz do Senhor Jesus.